O Rintaro já contou pros pais dele que ele quer se tornar um confeiteiro no futuro. E aí, no começo do capítulo, vemos a confeitaria da família. Nós vemos que a Kyoko e todos os funcionários estão trabalhando bastante. Mas quando olhamos pro Rintaro e pro pai dele, nós vemos que o pai dele tá sendo bem exigente com o Rintaro. E isso tá deixando todos os funcionários bem surpresos. Desde o começo das férias da primavera, é como se o Rintaro tivesse sendo julgado a cada erro que ele fizesse. Mas antes que a fofoca pudesse continuar, o pai do Rintaro manda todos voltarem ao trabalho. E aí a Kyoko sente que aquele clima tá bem tenso, mas é algo que ela já esperava. Então, nós voltamos um pouco no tempo, quando o Rintaro fez a reunião e ele contou que ele queria se tornar um confeiteiro. Os pais dele ficaram bem surpresos com aquela ideia, mas a Kyoko quase chorou de tanta felicidade. Mas logo em seguida, ela olha pro marido esperando a resposta dele. Então o Rintaro começa a falar e diz que ele ainda não planejou tudo e que ele também não sabe se vai dar certo. Mas quando ele refletia sobre o seu futuro, isso parecia ser o único caminho que fazia sentido pra ele. E nos últimos tempos, sempre que ele comeu um dos bolos do pai, ou até mesmo de qualquer outra loja, ele só se sentiu frustrado, ao invés de simplesmente aproveitar o sabor. E ele também não consegue mais voltar a ser como antes, na época que ele não assava bolos. Talvez essa seja a prova que ele precisava para perceber o quão sério ele tinha se tornado sobre isso. E agora que o Rintaro tem essa resposta, ele se sente muito mais em paz consigo mesmo. E por isso ele diz que ele não vai se arrepender dessa decisão. Então ouvir essas palavras faz a Kyoko se lembrar do que eles discutiram na véspera de Natal. Depois calmamente o pai responde que tá tudo bem e que ele não vai se opor a isso. O Rintaro fica meio surpreso com aquela resposta. Ele tava esperando que o pai dele fosse tentar convencer ele do contrário. Mas o pai responde que ele tá sendo sincero e se ele não tivesse, ele jamais ia deixar o Rintaro ajudar na loja de novo. Mas pelo que ele ouviu do Rintaro, por todos os bolos que ele fez e por todas as vezes que ele teve observando pelo filho, ele soube que o Rintaro não tava falando isso da boca pra fora e por isso ele não vai ser contra. E aí o Rintaro se lembra do pai, ensinando ele a fazer bolos. E aí ele começa a ficar emotivo. Mas o pai dele ainda não terminou e ele avisa que o Rintaro não vai poder trabalhar na loja depois que ele se formar no ensino médio. E aí o Rintaro calmamente responde que ele tá preparado pra isso. E aí o pai dele diz que se é assim, então ele não tem objeções. E aí depois disso o pai sai da cozinha e aí aqui ocorre dizendo que o pai dele foi um pouco rígido, mas pro Rintaro tá tudo bem, ele já esperava por isso e ele também não pretendia continuar trabalhando na loja. Sair da loja também vai fazer ele ficar mais motivado e também focado pra ele não vacilar. Depois, assim que terminam de comer, o Rintaro se levanta da mesa e aí a Kyoko chama por ele, oferecendo a sobremesa. O Rintaro pergunta o porquê disso e aí a Kyoko diz que recentemente ele andou ajudando bastante na loja, mas também faz muito tempo que ele não come algo de lá. Depois a Kyoko fala que quando o Rintaro era pequeno, ele amava essa fatia de bolo. Na verdade, o Rintaro sempre amou morangos e teve até uma vez que ele pegou um que era pra ser usado numa das receitas e ele acabou precisando levar uma bronca por causa disso. Depois a Kyoko pergunta se o Rintaro sabe de onde veio o nome da loja, mas o Rintaro não faz a menor ideia. E aí Kyoko diz que o nome da confeitaria é Confeitaria Plain, que quer dizer franco, sincero e sem pretensões. Há anos atrás, o pai do Rintaro contou que ele queria abrir a própria confeitaria dele, e ele disse que queria que fosse um lugar casual e receptivo, onde os clientes pudessem ir a qualquer momento, e não se sentissem forçados a manter as aparências. E aí ela diz que talvez seja isso que ele queira pros filhos dele também. Quando o Rintaro e o Soto eram pequenos, eles comiam e aproveitavam sem preocupações, e o pai deles observava os dois com um sorriso bem caloroso no seu rosto. A Kyoko diz que talvez o Rintaro tenha entendido as palavras do pai como um jeito dele não querer dar um caminho fácil pro filho, e talvez realmente essa seja parte da intenção, mas tem mais do que isso. Ela diz que quando o Rintaro for adulto e ele se sentir cansado ou exausto e ele simplesmente quiser tirar um tempo e relaxar, os seus pais vão estar ali esperando por ele de braços abertos para permitir que ele faça isso. A Kyoko quer que seus filhos tenham um lugar para poder chamar de casa, mas ela confessa que ela ficou bem surpresa pelo pai dele ter concordado e deixar o Rintaro ajudar na confeitaria. Acontece que houve uma época que eles precisavam de mais pessoas, e aí ela deu a ideia de chamar um dos seus filhos, e como Sotaro era mais velho, eles pediram para ele ajudar, e mesmo assim, quando o marido dela aceitou, ela acabou ficando um pouco surpresa. E aí ela pensou que já que ele concordou com Sotaro, ela também achou que ele ia concordar com o Rintaro ajudando de vez em quando. No dia que eles conversaram sobre isso, o pai do Rintaro falou que trabalhar é sobre trabalho em equipe, e que não importa no que eles trabalhem no futuro, trabalhar nesse tipo de ambiente não vai fazer mal para eles, e que também, pelo menos agora, eles não precisam se preocupar com isso. Depois a Kyoko dá uma risada, e ela conta que por mais que não aparente, o pai dele sempre tá pensando no melhor pros filhos dele. E aí o Rintaro come um pedaço de bolo, e ele diz que ele consegue perceber isso. E aí, aproveitando aquela conversa e oportunidade, a Kyoko diz que eles sempre vão estar lá ao lado dele, e ela pede pra ele prometer que nunca vai esquecer disso. Depois disso, nós voltamos pros dias atuais, quando a Kyoko tava somente observando o trabalho duro e a determinação da sua família. Tá rolando a cerimônia de abertura lá na escola da Kaoruko, e a professora Toki, a responsável pelo conselho estudantil, vai dar uma apresentação especial. Aí o Zohara pergunta pra Kaoruko se ela acha que a professora Toki vai ser responsável pela turma deles, mas a Kaoruko pede pra Yuzuhara fazer silêncio. Depois o discurso começa com a professora falando que o ano letivo vai começar hoje. Ela diz que o dever de todos os alunos continuam iguais e que elas devem ter orgulho por estudar na Kikyo, e também devem se dedicar bastante para não manchar o nome da escola. Ela diz que a possibilidade no futuro daquelas garotas depende do esforço nessa etapa, e o que eles estão vivendo hoje é crucial para isso, principalmente para as alunas do terceiro ano. Também para todos que vão fazer vestibular, esse vai ser um ano bem difícil, e ela sabe que mesmo antes de chegar no último ano, algumas delas já devem ter escolhido com que elas querem trabalhar. É por isso que ela implora para que essas garotas não desperdicem o esforço que elas tiveram até hoje com prazeres momentâneos, e ela quer que todas as
usem esse ano para pensar no que elas querem alcançar no futuro delas. Depois, quando o discurso termina, aquelas palavras sobre ter traçado um caminho para o futuro ficam na cabeça da Kaoruko, e a Subaru e o Rintaro também vêm à mente dela, e é como se ela tivesse meio perdida, ou talvez até mesmo chateada. Então, depois disso, nós cortamos para a escola Shidori. Os alunos estavam bem felizes em saber que o professor responsável desse ano vai ser o professor Tsukada. Acontece que toda a turma permaneceu a mesma, e faz sentido o professor também ficar. E aí nós vemos o Zami todo feliz como sempre, e ele conta que ele já sabia, e ele diz que ele acha incrível poder continuar com todos, e o Rintaro concorda com ele. Ao mesmo tempo, o professor entra na sala, pedindo para todos se sentarem, mas ele chega muito confiante, chamando ele mesmo de professor preferido de todos. Depois, ele também começa a fazer um discurso para os seus alunos. Ele diz que hoje começa o último ano, e que eles só vão ter mais um pequeno tempo, até o fim da escola, e agora é a hora deles pensarem seriamente no futuro, e em como eles vão lidar com muitas coisas. Mas eles não estão totalmente sozinhos, eles têm seus amigos, e eles precisam aproveitar cada tempo precioso que eles tiverem juntos. Agora que chegou o último ano, eles precisam ter certeza que eles não vão se arrepender, afinal é bem importante aproveitar ao máximo o tempo que eles ainda têm como estudantes. Os alunos gostam bastante daquelas palavras do professor. Depois o professor tira uma caixa para fazer o sorteio das carteiras deles, mesmo que não adiante muito, porque eles vão trocar com as outras pessoas se eles quiserem, né? Até que do nada um outro garoto começa a reclamar pro Natsusawa por ter ficado perto de garotas. Na verdade, ele queria sentar perto de garotas rufas, mas acontece que naquela escola não tem garotas, então ele se lascou. Depois eles falam que o único que não pode trocar de lugar é o Rintaro, porque ele é muito alto e se ele ficar lá na frente, ninguém vai conseguir enxergar o quadro. O Rintaro até ri, mas ele não tira as palavras do professor Tsukada da cabeça dele. Ele sabe que ele só tem mais um ano, e ele nunca pensou que esse período de tempo seria tão curto. Depois, nós vemos o grupo do Rintaro saindo da escola, e eles estão saindo na mesma hora que as meninas da Kikyo. Mas como eles não podem interagir, um grupo passa pelo outro simplesmente fingindo que eles não se conhecem. Eles até estão indo para caminhos diferentes, e ninguém vai imaginar que eles estão indo ver cerejeira juntos. Quando vemos o grupo da Kaoru, ela parece bem animada, mas ela não pode se esquecer que ela tem um vestibular e que ela também precisa ficar estudando. Ouvindo isso, aí o Zohara e a Subaru olham entre si, e aí o Zohara concorda com a professora sobre eles terem muitas coisas pela frente. Eles têm prova, e eles não podem relaxar como fizeram no ano passado, mas mesmo assim, eles não podem deixar de aproveitar todas as coisas disponíveis nessa fase da vida. Então a Kaoru fica meio surpresa. Depois ela abre um grande sorriso e ela concorda com tudo aquilo. Até que se passa um tempo e vemos todos do grupo na estação esperando pela Kaoru. As garotas contam que a Kaoru simplesmente falou pra elas irem na frente, e depois ela simplesmente parou de ler as mensagens do grupo. E o Rintaro diz que ele também não sabe de nada, até que ele decide ligar pra Kaoru. Mas quando aquele telefone é atendido, não foi a Kaoru, que atendeu foi o irmão dela. O Rintaro fica bem surpreso e pergunta o que tá acontecendo, e a irmã da Kaoru diz que ela não pode atender, porque aconteceu algo com a mãe deles. E imediatamente o Rintaro se lembra que a mãe deles tem a saúde bem frágil. E aí o Kosuke conta que ela acabou de desmaiar e cair ali no chão. A mãe da Kaoru tinha acabado de passar mal e de desmaiar, então pouco depois vemos o Rintaro e a Subaru no hospital. A mãe da Kaoru já parecia um pouco melhor e ela diz que foi um pouco de exagero, que ela realmente tinha passado mal, mas foi por causa da mudança de estação. Ela agradece o Rintaro e a Subaru por terem corrido até lá extremamente preocupados, e ela pede desculpas por ter estragado o dia que eles iam ver as cerejeiras. Depois a Subaru conta que a Kaoru tinha dito pra ela ir na frente, então a Subaru ficou meio preocupada, achando que tinha acontecido algo. A Kaoru se explica, contando que ela chegou em casa depois da cerimônia e ela percebeu que a mãe dela não estava bem, e ela decidiu checar antes de sair. A mãe dela acabou se sentindo meio tonta e não conseguiu ficar em pé, e aí a Kaoru chamou a ambulância. E tudo isso aconteceu enquanto o Rintaro estava ligando pra ela, e ela pediu pro Kosuke atender o telefone. Depois disso, o Kosuke até pede desculpas por ter acabado entrando em pânico, e ele ter feito o Rintaro e a Subaru correrem até lá no hospital. Então a mãe dos dois olha pra eles, e aí ela pede desculpas por ter acabado assustando eles. Ela força um sorriso, e ela pede pra eles não se preocuparem, porque ela não pretende cair tão fácil assim. E aí o Kosuke fica meio sem jeito, mas a expressão da Kaoru, que não parecia nada boa, claramente, ela estava tentando se mostrar ser forte. Até que do nada começa um barulho de passos pesados. Então vemos o pai da Kaoru aparecendo pela primeira vez. Ele passa correndo, sem nem mesmo olhar pro lado, e vai direto pra sua esposa. Ele conta que o Kosuke tinha ligado pra ele, e ele saiu mais cedo do serviço pra ir até lá. E aí a mãe da Kaoru conta que ela já tá se sentindo melhor, e o pai fica mais aliviado. Até que do nada, ele toma um susto com a Subaru bem do lado dele. Ele tinha entrado tão focado que ele nem percebeu ela. Então a Kaoru fala meio séria, perguntando se ele também não percebeu o Rintaro. Imediatamente, o pai da Kaoru se vira meio surpreso, e aí o Rintaro diz que é um prazer conhecer ele. A Kaoru logo toma a frente, apresentando o Rintaro como seu namorado. Depois ela apresenta o pai dela pro Rintaro. E aí eles fazem uma reverência, e o Rintaro diz que ele não precisa se preocupar por ter passado reto por ele. O Rintaro acaba ficando meio surpreso pela tranquilidade que o sorriso do pai da Kaoru passa. Até que um tempo depois, lá fora do quarto, a Kaoru pergunta o que os outros do grupo estão fazendo. E aí a Subaru diz que todos decidiram cancelar. Eles também falaram que a Kaoru não precisa se preocupar com nada, porque o mais importante foi a mãe dela ter ficado bem, e que ela só deve se preocupar em tomar conta da mãe. E aí então eles saem dali. O Rintaro e a Subaru voltam pra casa sozinhos.
E aí a Subaru comenta que ela tá bem preocupada com a Kaoruko. Depois ela pergunta pro Rintaro se ele sabe sobre a condição da mãe da Kaoruko, e o Rintaro responde que sim, que o Kosuke contou pra ele há um tempo atrás. Então a Subaru conta que no inverno do primeiro ano, a mãe da Kaoruko passou mal e ficou hospitalizada várias e várias vezes. Isso também foi a época que a Kaoruko estava sofrendo uma pressão enorme na escola, e ela se preocupa que talvez esse acidente traga memórias ruins daquela época pra Kaoruko. Mas como a mãe da Kaoruko vai ter alta amanhã, então talvez a Kaoruko fique bem. E aí depois disso, vemos o Kosuke contando pro pai que ele se sentiu bem assustado. Ele conta que tudo isso aconteceu quando ele chegou da escola, e aí o pai agradece o filho por ter ligado mesmo no meio desse estresse. O pai também agradece a Kaoruko, sabendo que ela deve ter ficado bem preocupada, mas ela conseguiu manter a calma. E aí ela abre um sorriso dizendo que ela ficou bem mais calma do que ele quando ele chegou no hospital. Então depois o pai muda o tom e pergunta se a Kaoruko tá bem. Imediatamente a Kaoruko finge um grande sorriso e diz que sim, porque ela já tá acostumada com isso. Depois ela volta pro quarto para arrumar aquela bagunça e deixa os dois jantarem primeiro. Mas assim que ela sai, o Kosuke também tinha percebido que ela não tava nada bem. Ele conta pro pai que ela tá tentando esconder seus sentimentos desde cedo, mas é óbvio o quanto que ela tá assustada com isso tudo. Quando a Kaoruko chega no seu quarto escuro, ela fecha a porta, se lembrando da mãe caída, e então ela começa a tremer, até que ela decide pegar seu celular para avisar a todos do grupo. Quando ela liga a internet, várias mensagens começam a chegar, e todos do grupo estavam bem preocupados, até que a Kaoruko lê uma mensagem especial, e aí ela sai correndo a toda a velocidade do quarto dela. Era uma mensagem do Rintaro, e por mais que tivesse a noite, ele disse que ele estava na estação e que ele queria encontrar a Kaoruko. Só que antes que ela pudesse chegar na estação, ela vê que o Rintaro já estava bem perto da casa dela, e aí ela toma um susto. Ele pretendia até lá. Quando olhamos no rosto da Kaoruko, vemos que ela estava bem triste. Então ela pula nos braços do Rintaro, fazendo os dois acabarem caindo no chão. O Rintaro fica preocupado, e aí ele pergunta se ela se machucou. Depois ela responde perguntando o porquê que ele foi ver ela. Então o Rintaro abraça a Kaoruko e diz que ele ficou bem preocupado que ela tivesse se forçado a ser forte mais uma vez. Hoje foi um dia caótico para Kaoruko, e no começo ele não sabia se deveria ter ido até a casa dela, mas agora ele tem certeza e fica feliz por ter ido até lá. E aí a Kaoruko agradece, abraçando o Rintaro mais forte e chorando nos braços dele. Ela realmente estava muito assustada com tudo que aconteceu hoje. A mãe da Kaoruko tinha ido parar no hospital e isso deixou a Kaoruko bem assustada. Então, depois de uma longa conversa com o Rintaro, vemos os dois voltando para casa juntos. Ela tinha chorado bastante, mas foi bom colocar tudo isso para fora. Depois a Kaoruko decide perguntar se foi o Kosuke quem contou pro Rintaro sobre a saúde da mãe dela. E aí o Rintaro responde que sim, e que isso aconteceu há um bom tempo atrás. A Kaoruko já tinha percebido. Na hora que o Kosuke atendeu o telefone, ele falou de um jeito que fez parecer que o Rintaro já sabia da condição da mãe dela, mas ele entende que foi o jeito do irmão tomar conta dela. Então ela não vai brigar com ele por ele ter atendido o telefone. A Kaoruko confessa que acabou acreditando numa falsa sensação de segurança, porque a mãe dela tinha melhorado bastante, e ela já não precisava mais se preocupar. Mas hoje, quando ela sentiu a mãe fraca nos seus braços, e até mesmo quando estava no hospital esperando ela melhorar, a Kaoruko ficou pensando no que viria depois, caso a mãe piorasse. E se ela recebesse alta? E se acontecesse de novo? Ela sentiu medo e as suas mãos não paravam de tremer, até que ela olhou pro lado e viu a expressão ansiosa do irmão dela. E aí ela percebeu que tinha que manter a pose de alguém forte e tentar ser o mais corajosa possível. Mais tarde, quando o Rintaro mandou mensagem pra ela, querendo se encontrar, ela sentiu como se toda a força tivesse deixado seu corpo. E depois, quando ela viu o rosto dele, ela ficou extremamente aliviada. A Kaoruko lembra o Rintaro sobre quando a Yumi e as meninas descobriram que eles estavam namorando. Naquela época, o Rintaro pediu pra Kaoruko deixar ele ajudar a carregar os fardos dela, e aquelas palavras fizeram ela sentir como se tudo fosse ficar bem. Hoje a Kaoruko pode reclamar das coisas, desabafando por Rintaro, e ela agradece por isso. Ela nunca achou que ter alguém disposto a ouvir os seus problemas ia deixar ela tão tranquila desse jeito. O Rintaro fica sem palavras, até que eles percebem que acabaram de chegar na frente da casa da Kaoruko. Ela tenta se soltar, mas o Rintaro continua segurando a mão dela, então ela se vira perguntando se aconteceu alguma coisa. Mas não foi isso. O Rintaro se inclina, e mais uma vez, ele beija a Kaoruko, surpreendendo ela. Ele fala que sempre que ela precisar de alguém pra conversar, ou se ela sentir que não aguenta mais, ela não precisa hesitar, é só chamar ele, que ele vai chegar no segundo. E aí a Kaoruko diz que tá tudo bem, meio sem graça. Depois dali, o Rintaro sai, e a Kaoruko fica nas nuvens. Aquele beijo foi totalmente inesperado pra ela. Depois cortamos pro Rintaro voltando pra casa, e aí simplesmente ele bate de cara num poste, assustando a pessoa que tava passando por perto. Ele tava totalmente distraído com aquele beijo, e pra piorar, foi bem perto da casa da Kaoruko. O Rintaro continua ali no chão, querendo ser essa pessoa que a Kaoruko possa ir atrás pra ela desabafar. Ele quer se tornar uma espécie de porto seguro pra ela. Naquele momento, quando a Kaoruko disse como se sentia, ele ficou animado, e ele também tinha ficado envergonhado por ter agido como uma criança, mas ele ficou feliz de estar lá quando a Kaoruko precisou dele, e ele quer ser essa pessoa que a Kaoruko possa se apoiar ainda mais. Depois disso, vemos o Kosuke perguntando se a mãe tá bem e se ela não tá se esforçando demais, e aí ela responde que sim, porque eles estão voltando do hospital todos juntos. A mãe da Kaoruko pergunta sobre ver as cerejeiras, e aí a Kaoruko diz que não deu pra ir dessa vez, mas não tem problema, ela vai se encontrar com seus amigos assim que der. A mãe até começa a pedir desculpas mais uma vez, até que a Kaoruko interrompe ela e diz que ela não precisa fazer isso, não foi culpa dela, e ela não quer mais ouvir desculpas da mãe. Então, um sorriso aparece no rosto da Kaoruko, se lembrando de como o Rintaro ajudou ela, e aí ela diz que tá tudo bem. Então a mãe abre um sorriso, finalmente aceitando. Depois disso, o Kosuke fala que tem uma ideia, e aí cortamos pro pessoal se reunindo na casa da Kaoruko, e eles levaram várias comidas e vários ingredientes. Eles já tinham preparado várias coisas,
dias, e agora vai rolar uma festa do takoyaki. Vai rolar uma festa do takoyaki, então vemos o grupo do Rintaro fazendo compras. Eles tinham acabado de chegar e o Zami já estava super animado, querendo fazer vários tipos de takoyaki. O Natsusawa já vira logo e diz pro Zami dar uma acalmada. Quem vai pagar por tudo vai ser o pai da Kaoroko, então eles não podem exagerar. E aí o Usuhara mete o louco dizendo pra eles escolherem tudo e depois tirar o que tiver a mais. Então o Zami aproveita pra pedir pro Natsusawa ir anotando tudo que eles forem pegando. Mas o Natsusawa não cai nessa, ele vai pro carrinho e começa a tirar várias coisas desnecessárias, deixando o carrinho bem mais vazio. Ao mesmo tempo, o Kosuke fica olhando, impressionado por todos se darem bem. Até mesmo a Subaru tá bem tranquila com os garotos ali. E aí o Yorita vai lá e chama por ele, pedindo pra ele ficar de olho no Zamina e o Usuhara, pra eles não pegarem coisas esquisitas. O Kosuke fica pensando no que seriam esses ingredientes esquisitos. E aí do nada o Kosuke dá a ideia de fazer um tipo de roleta russa de takoyaki, e claramente o Zami e o Usuhara aceitam aquela ideia. Eles tinham vacilado de pedir ajuda logo pro Kosuke, e aí a Subaru conta que ela conhece ele desde a infância, e ele sempre foi desse jeito. Ele sempre se jogava sem pensar no que vinha pela frente. Depois vemos o Rintaro procurando ovos pra mãe da Kaoroko. A Kaoroko vai até ele e pergunta o que ele tá procurando, e aí os dois começam a procurar juntos, até que ela olha pro lado e vê um casal fazendo compra juntos. E aí rapidamente ela anda até o Rintaro e pega a cesta do mercado. Depois ela olha pro Rintaro e pergunta o que ele vai querer pro jantar hoje. Ela solta uma risadinha, ela tinha achado bem divertido fazer compras com ele. E aí o Rintaro fica um pouco envergonhado, mas ele também gostou disso. A Kaoroko pretendia preparar algo que o Rintaro gosta, e aí ela pergunta o que ele quer, mas o que ele realmente quer é preparar algo que ela goste junto com ela. E aí ao mesmo tempo lá embaixo nós vemos a Yuzuhara somente observando a vibe do casal feliz. O pai da Kaoroko acaba de chamar o Rintaro pra conversar. Nós voltamos um pouco no tempo e hoje é o dia da festa do takoyaki. O Kosuke tá comendo bastante e ele tá fazendo a mesma cara de felicidade que a Kaoroko faz quando come algo gostoso. Natsusawa pede pro Zami pegar uma bebida pra ele e aí o Zami responde de boca cheia e ele acaba levando a bronca do Natsusawa. E aí ao mesmo tempo o Rintaro começa a ensinar a Subaru a fazer takoyakis. Vemos os pais da Kaoroko comendo e também assistindo todos se divertindo enquanto trabalham pra fazer uma refeição gostosa. Nós voltamos um pouco no tempo e os garotos estavam comendo juntos. Então eles começam a comentar sobre a festa do takoyaki que vai ser na semana que vem e também sobre a mãe da Kaoroko ter chamado eles. O Yorita pergunta pro Rintaro se ela tá melhor e o Rintaro responde que sim, que já faz 2 semanas que ela saiu do hospital e que ela se recuperou bem. E aí o Zami diz que ele quase teve um ataque do coração quando ele ficou sabendo que a mãe da Kaoroko tinha passado mal. Depois ele diz que ele vai comer bastante pra aproveitar ao máximo, mas não vai ser só a festa do takoyaki que eles vão ter esse mês. Eles também vão ter o festival esportivo e as provas do bimestre. Ao mesmo tempo, vemos o Rintaro pensativo. Ele não tinha conseguido ver a Kaoroko depois que a mãe dela passou mal, e ele espera que ela esteja bem. Quando voltamos pros dias atuais, a Kaoroko tá com o maior bochechão comendo, e aí a Uzuhara começa a apertar, fazendo as bochechas da Kaoroko parecerem takoyakis. Então o Rintaro fica até mais tranquilo, ela parece bem normal. Depois disso, a Kaoroko pergunta se o Rintaro tá comendo o suficiente, e ele fala que sim, mas quando eles olham pro lado, eles veem a Subaru concentrada, ela aprendeu super rápido a fazer takoyakis, ela parece até uma máquina. A Kaoroko então abre um leve sorriso, feliz por todos estarem se divertindo. Fazia tempo que eles não se viam. O Rintaro percebe aquela expressão da Kaoroko, e ele pergunta se ela também tá se divertindo. Então ela abre um sorriso dizendo que sim, e diz que tá achando o máximo. E aí, na cabeça do Rintaro, vem a lembrança da noite que a mãe da Kaoroko passou mal. E aí ele abre um leve sorriso, percebendo que realmente ele ama ver o sorriso dela, mais do que qualquer coisa. Depois, o Kosuke vai até o pai, perguntando que tipo de recheio ele quer pros takoyakis. O Zami também se junta na conversa, e aí o Kosuke diz que ele é muito bom fazendo takoyakis. O pai da Kaoroko pensa um pouco, até que ele decide que quer alguns takoyakis de kimchi. Ao mesmo tempo, ali no canto, vemos o Yorita e o Natsusawa levando alguns de mentaiko. E eles aproveitam para perguntar se a mãe da Kaoroko tá se sentindo melhor, e ela responde que sim. Eles agradecem por poderem ir lá hoje, e eles também pedem desculpas pelo Zami barulhento. Mas ela fala que eles não precisam se desculpar, eles gostaram de todos terem ido, e o Kosuke se deu muito bem com o Zami. Ele já tinha se dado bem com o Rintaro, e agora é como se ele tivesse ganhado mais 3 irmãos. Depois a mãe da Kaoroko fala pra eles comerem bastante, meio que pra compensar por terem perdido o dia das cerejeiras. E aí o Natsusawa e a Yorita falam que ela não precisa dizer isso porque não foi culpa dela, e eles estão se divertindo bastante hoje. E depois eles dizem que se ela quiser um sabor diferente de takoyaki é só falar. O pai da Kaoroko fica ali somente observando, e ele se lembra das palavras da Kaoroko no carro, sobre a mãe não precisar se desculpar. Então ele olha pra esposa e comenta que essa é a primeira vez que a Kaoroko leva um grupo de garotos pra casa. Todos eles são bem jovens, com bastante energia, e também são muito educados e gentis. Eles são pessoas incríveis. A esposa então fala que todos são amigos do Rintaro, e foi assim que a Kaoroko conheceu eles. E aí o pai se lembra da Kaoroko apresentando o Rintaro como seu namorado. Depois o Kosuke percebe que o suco tá acabando, e aí o pai dele diz que ele vai buscar mais. O Zami fala que ele não precisa ir, que eles podem ir lá comprar mais, mas o pai dela insiste, só que ele quer que o Rintaro vá junto com ele. Depois vemos os dois indo em direção à porta, e a Kaoroko fica meio inquieta. Rapidamente, aí o Uzuhara e o Zami já colam nela, deixando ela mais inquieta ainda, falando sobre o namorado e o sogro saírem juntos pra conversar. Então se
passa um tempo e vemos o Rintaro e o pai da Kaoruko no mercado, e aí o Rintaro toma a frente e pede pra levar aquela cesta. Eles vão conversando bem de boa sobre os sabores de suco que eles pretendem levar. O Rintaro fica pensando que no caminho até o mercado, eles só falaram sobre coisas aleatórias, como suco e também sobre a altura dele. O Rintaro tava bem nervoso, ele nem sabia sobre o que falar. Ele também ficou assim quando foi conhecer a mãe da Kaoruko, mas isso tá sendo completamente diferente. E aí o Rintaro começa a pensar se o pai da Kaoruko teria afastado ele, se ele ainda tivesse cabelo loiro. Até que do nada o pai da Kaoruko pergunta como é que o Rintaro e ela se conheceram. O Rintaro conta que foi no segundo ano. Na verdade, eles se viram uma vez no festival de inverno, só que ele tinha esquecido. E aí o pai se lembra de algo e diz que entende, e que talvez aquela pessoa tenha sido o Rintaro. O Rintaro fica sem entender, e aí o pai diz que a Kaoruko contou pra ele sobre uma pessoa que ajudou ela naquela época. O Rintaro e o pai da Kaoruko estão conversando a sós. Nós voltamos pra lembrança da Kaoruko chegando tarde em casa. Ela pergunta se o irmão tá bem, e o pai diz que ele tá dormindo. Parece que o Kosuke tinha começado a ajudar a família, depois que a mãe deles ficou doente. Antes que o pai pudesse sair dali, a Kaoruko mostra um bolo da confeitaria do Rintaro que ela tinha acabado de comprar, e ela chama o pai pra eles comerem juntos. Depois nós voltamos pros dias atuais, e o pai da Kaoruko pergunta se foi o Rintaro quem ajudou ela. O Rintaro fica meio surpreso com essa pergunta, e aí o pai da Kaoruko ri, dizendo que ele mesmo não sabe de toda a história. E aí os dois pegam bastante suco, o suficiente pro restante do dia. Parecia tá bem pesado, mas o Rintaro diz que tá tudo bem e que ele consegue levar. Isso faz o pai da Kaoruko se lembrar que a filha teve a mesma reação quando a mãe dela tava doente. Não importa o quão pesado fosse o fardo dela, ela fazia de tudo pra não demonstrar, nem mesmo pra família. O pai da Kaoruko comenta sobre a saúde frágil da esposa, e que na primeira vez que ela desmaiou, a Kaoruko tava no terceiro ano do ensino fundamental. Naquela época, ela ficou no hospital por bastante tempo internada, e isso acabou deixando o clima bem pesado em casa. Ele conta que o único desejo dele era nunca mais precisar passar por aquilo de novo, mas em dezembro, quando a Kaoruko tava no primeiro ano do ensino médio, a mãe dela acabou desmaiando mais uma vez, e foi naquela noite que a Kaoruko contou sobre o Rintaro. Ela tinha ido na confeitaria do Rintaro pela primeira vez, e ela tinha gostado tanto daquele bolo que ela decidiu levar um pra casa. No fim da noite, eles se sentam pra comer, e eles lembram que aquilo foi meio diferente. Ele e a filha nunca se sentavam pra comer tão tarde. O pai da Kaoruko se perguntou por que a Kaoruko decidiu levar um bolo pra casa, até que ela contou que um dos empregados foi até ela e conseguiu animar ela. Ele ficou imaginando como a filha deve ter ficado feliz com isso. Na verdade, ele nunca tinha visto a filha falar tanto antes. Ela queria comprar mais desses bolos, assim que a mãe dela melhorasse. E foi naquela noite que ele finalmente pôde ver a Kaoruko sorrir mais uma vez, depois de tanto tempo. Ela sorriu bem do fundo do seu coração. Ele sabia que a Kaoruko carregava um grande peso, porque ela sempre mostrava aquele sorriso forçado. Mas o pai sabia que ele não podia fazer nada, e ele se sentia patético com isso. Só que quando ele viu aquele sorriso verdadeiro, ele conseguiu ficar mais tranquilo. E naquele dia, ele sentiu muita gratidão por aquele funcionário que ajudou ela. Depois disso, ele ficou bem surpreso quando soube que a filha estava namorando o Rintaro, e que ele estava no ensino médio, e que era justamente aquele mesmo funcionário. Por mais que ele tenha desviado um pouco do assunto, ele agradece pelo que o Rintaro fez pra Kaoruko, e espera que ele possa confiar a filha ao Rintaro. Então o Rintaro fica meio sem jeito, e pergunta se era só isso, deixando o pai da Kaoruko sem entender. O Rintaro tinha ficado bem preocupado com a aparência dele, e também com a escola que ele estuda. Ele não estava se desmerecendo, é que é apenas a verdade. Mas a mãe da Kaoruko já tinha dito que isso não importava pra eles. Ele sabia que ia ter que falar com o pai da Kaoruko em algum dia, e ele não conseguiu evitar de se preocupar. Ele até tava com dúvidas se tirava ou não os brincos hoje. E aí os dois se olham por alguns segundos, até que o pai da Kaoruko conta que ele sabia que o Rintaro tinha cabelo loiro. Isso faz o Rintaro pensar que ele fez a escolha certa em pintar ele. Mas o pai conta que ele não se sentiu incomodado, porque ele confia na Kaoruko. Além do fato de ser a filha dele, ele também respeita muito ela. A Kaoruko decidiu sozinho o que ela queria, e ela segue esse caminho que escolheu, enquanto carrega qualquer consequência disso. A Kaoruko se apaixonou pelo Rintaro, e isso é tudo que importa pro pai dela. Ele não tá nem um pouco preocupado, ele sabe que a Kaoruko se importa muito com o Rintaro, e isso já faz o pai confiar nele. Depois, nós cortamos pra casa da Kaoruko, e o Rintaro e o pai dela tinham acabado de chegar, trazendo alguns sucos e também alguns lanches. Bem curiosa, a Kaoruko pergunta sobre o que os dois conversaram, e aí o Rintaro pensa um pouco, depois ele abre um sorriso. Ele diz que é um segredo, exatamente como é que a mãe dele fez quando a Kaoruko e ela estavam conversando. Depois, nós cortamos pros pais da Kaoruko. A mãe dela já tinha falado que o Rintaro era um garoto sincero, e aí o pai concorda que ela realmente estava certa. Então nós vemos a lembrança da volta pra casa, e o pai da Kaoruko pergunta por que o Rintaro decidiu usar os brincos hoje. O Rintaro fica meio sem jeito, achando que realmente deveria ter tirado. O pai fica olhando e esperando a resposta. Então a lembrança da Kaoruko voltando à confeitaria vem na sua cabeça. Depois da mãe contando que o Rintaro é um garoto sincero e gentil, e também do Kosuke contando como o Rintaro é legal e também é bom nos jogos. O pai da Kaoruko nunca teve impressão ruim do Rintaro, e nada mudou, mesmo depois de conversar com ele. E então o Rintaro dá a resposta pra ele, dizendo que ele decidiu usar os brincos hoje porque foram um presente da Kaoruko. Ouvindo isso, o pai percebe que ele não precisa de mais nada. Ele já viu quanto o Rintaro se importa com a filha dele e o quanto ele quer o bem dela. O Rintaro acaba de acertar uma cesta no jogo de basquete da escola, e isso significa que eles vão para as finais. Depois o Uzami leva a garrafa de água pro Rintaro enquanto ele descansava. Eles conversam sobre ter um intervalo e que o final vai acontecer ainda hoje depois do almoço. Mas enquanto isso, tá rolando uma partida de queimada. O Yorita, extremamente focado como sempre, arremessa aquela bola pro Natsusawa, que aproveita o passe e queima o garoto do outro time. E aí com isso, eles ganham aquela
naquela partida e eles também vão pra final. Tem 22 alunos no time de queimada e apenas 8 no time de basquete. A turma tinha pedido uma motivação pro professor. Eles já se esforçaram nas provas e uma motivação ia ajudar ainda mais a se esforçar para ganhar os torneios desse ano. Depois de pensar um pouco, o professor aceita dar 2 latas de suco pra todos e também um sorvete de brinde, mas só se eles ganharem. E aí o Zami fica super animado com seus olhos pegando fogo, mas acontece que ele já estava motivado. Eles perderam no ano passado e eles não querem perder de novo no seu último ano escolar. Depois o Yorita e o Natsusawa aparecem, e aí o Zami e o Rintaro parabenizam eles por também terem conseguido chegar até as finais. O intervalo já tinha começado, mas o Zami e o Rintaro queriam assistir o restante da partida do Natsusawa e do Yorita, por isso eles esperaram. Depois o Rintaro começa a tirar suas citas dos dedos, e aí o Zami até zoa ele, dizendo que o Rintaro tá sendo muito cuidadoso, mas o Rintaro não pode arriscar se machucar e perder a sensibilidade na ponta dos dedos. Afinal de contas, ele vai se tornar um confeiteiro. Os garotos comentam que até ficaram com vontade de comer um dos bolos do Rintaro de novo, e aí o Rintaro fala que eles não precisam comprar, é só eles pedirem que ele faz. Até que do nada eles param. Os alunos da turma 2 tinham acabado de aparecer, e eles começam a provocar os alunos da turma 1 antes da disputa final. Pelo jeito, vai ser uma disputa tanto de basquete quanto de queimada entre a turma 1 e a turma 2. Alguns alunos que passam até comentam que apostaram 100 ienes na turma 1, e eles não podem perder. E aí vemos o Zami extremamente animado, dizendo que os deuses estão observando eles, e ele viveu somente pra chegada desse dia. Até que começa a mal gritaria, e aí do nada a professora passa pelos alunos. Ela vai até o Zami e aquele garoto da turma 2 e separa eles. Ela pede pros garotos não incomodarem os outros e pararem de bloquear o caminho. E aí o garoto da turma 2 começa a dizer que foram os da turma 1 que começaram, só que a professora chama eles de teimosos. Na real, ela não foi até lá separar a briga, e sim pra colocar mais lenha na fogueira, dizendo que é muito mais gostoso humilhar um oponente depois que eles forem reduzidos a pó. E aí ouvindo aquilo, todos os garotos vão à loucura. Ver aquilo faz o Rintaro se lembrar da última conversa que ele teve com a professora antes do dia da viagem, e ele admite que ela é realmente uma ótima professora. Depois disso, nós vemos a professora Chigusa e o professor Tsukada. A professora aparece apavorada e ela conta que os alunos estão animados demais. Ela lembra o professor sobre uma promessa que ele fez no ano passado de dar sorvete pros alunos que venceram os jogos. E mesmo que os alunos da turma dela tenham ganhado no ano passado, ela não deu nada pra eles, e isso fez eles reclamarem. Agora, nesse ano, os alunos da turma dela já descobriram que o da turma 1 vão ganhar, e eles começaram a ficar com inveja. Então não teve jeito, a professora teve que fazer algo sobre isso. Ela falou pra todos que se eles conseguirem vencer esse ano, eles vão matar a aula e fazer uma festa da pizza. Mas ela não devia ter feito aquilo, vai sair muito caro pra ela, e ela só falou porque ela tava muito afim de comer pizza no dia. Então o professor dá a dica que esses garotos não se importam com a qualidade do prêmio, somente com a quantidade. E ela deveria ter ficado sabendo disso antes. Até que ela se lembra do sorriso dos alunos animados pra festa, e isso alivia um pouco a dor do prejuízo que ela vai ter. E aí o professor ri, ele entende bem como é isso. Depois disso, uma outra pessoa entra na sala e conta que os alunos das duas turmas já estão se aquecendo. E aí a professora se levanta pra ir almoçar e depois correr pra lá. Ela se vira pro professor e diz pra ele se preparar, porque os alunos dela não vão perder. Mas o professor mantém a confiança no seu rosto. Acontece que ele já tinha assistido os outros jogos e também os treinos, e até mesmo já tinha comprado sucos, confiando na vitória dos seus queridos alunos. Depois nós cortamos pra escola da Kaoruko e ela tinha marcado 2 faculdades no questionário, mas ela não preencheu a parte da área que ela queria estudar. A Kaoruko ainda não tinha decidido, e a professora disse que ela vai se sair bem qual que é a área que ela decidir, porque a Kaoruko é uma garota bem habilidosa, e a professora espera ver que ela vai escolher algo bem acima da média. Quanto mais alta a Kaoruko mirar, maior vão ser as chances dela ter um bom futuro e de atingir os seus objetivos. Mas a Kaoruko parece meio desanimada, e ela só responde que sim. A professora tinha percebido isso, então ela conta que vai ter outro questionário no meio do ano, e ela sugere pra Kaoruko pensar bem no que ela quer pro seu futuro. Além disso, a professora também diz que ela vai estar ali caso a Kaoruko precise de ajuda, e depois ela dispensa a Kaoruko. Agora, me digam aí nos comentários com o que vocês acham que a Kaoruko quer estudar na faculdade. Também salvem o vídeo e curtam ele pra não perder o restante da história. A Kaoruko tá escolhendo uma roupa pro encontro com o Rintaro, e esse vai ser o primeiro encontro deles desde o dia que eles foram na confeitaria daquele chefe loiro, mas ela simplesmente não sabe qual roupa ela vai usar amanhã. Ela grita se perguntando o que ela vai fazer. Depois ela começa a jogar as opções que ela já usou nos outros encontros. E aí ela fica curada, pensando que eles já saíram bastante, mas agora ela se lembra que não tem mais o que vestir. Tá na época do verão e tá bem difícil de fazer combinações, então talvez ela possa usar roupas mais casuais. Só que ela não queria fazer isso, faz tempo que ela não vai no encontro e ela queria ficar bem bonita e fofa pro Rintaro. Depois a Kaoruko pega uma calça jeans, porque ela viu a Yumi e a Subaru usando e ela achou que ficou bem estilosa nelas. Então ela foi lá e comprou uma parecida pra ela também. Ela sempre gostou de vestidos mais longos, mas tem vezes que ela pensa em usar os outros estilos, principalmente como a Yuzuhara ou a Chiza. Depois ela começa a se imaginar usando aqueles tipos de roupas, e aí ela já começa a sentir vergonha. Ela pensa na roupa tipo idol e depois em algo medieval porque ela acha bonito. Até que ela faça esses pensamentos, ela precisa se decidir logo pra poder dormir e ter seu sono de beleza. Então no dia seguinte nós vemos a Kaoruko e o Rintaro se encontrando, e ela acabou indo de calça jeans mesmo. E aí o Rintaro diz que ela tá diferente hoje. Ele diz que ficou ótimo nela e ela tá muito maneira, só que ela não queria isso, ela queria tá fofa. Depois o Rintaro comenta que a camisa dele também é azul, então é como se os dois estivessem combinando, e aí a Kaoruko já fica bem animada, porque ela adora combinar com ele. Agora me digam aí se vocês gostaram desse pequeno capítulo. Também salvem e curtam o vídeo pra não perder o restante da história. Finalmente nós vamos descobrir com o que a Kaoruko quer trabalhar no futuro, mas nós voltamos um pouco no tempo e o Rintaro e a Kaoruko estão se encontrando depois daquele festival esportivo.
motivo. O Rintaro pega seu celular e mostra os vídeos das partidas de basquete de queimada e a Kaoruko acha incrível. Depois ela pergunta se eles conseguiram ganhar esse ano, já que no ano passado eles acabaram ficando em segundo lugar. Parece que o Zami já tinha contado isso pra ela. E aí o Rintaro conta que eles não conseguiram ganhar e o capitão do time da segunda turma até zoou o Zami lá no final. A turma do Rintaro acabou ficando meio bad vibes por ter perdido o prêmio, mas antes que a turma 2 pudesse comemorar, nós vemos os alunos fazendo maior bagunça. E aí o Natsusawa vai até o Zami e conta que o Yorita acabou de vingar o time de basquete. Os alunos da turma 2 acabam ficando na maior tristeza porque eles perderam a chance de fazer uma festa da pizza. E aí o Yorita fala que por mais que ele não tenha ganhado uma pizza por causa da vitória, ver a cara de derrota da turma 2 já é tão bom quanto. Vendo isso, a Kaoruko fica meio assustada com as habilidades e com o jeitão do Yorita, ele pega pesado às vezes. Depois o Rintaro conta que o professor disse que ia dar sorvetes e suco se eles ganhassem os 2 torneios, mas como eles só ganharam um, então eles só ganharam um suco mesmo. E aí a Kaoruko pergunta se é o mesmo professor do ano passado, parece que o Rintaro já tinha contado sobre essa promessa antes, e ele responde que sim, que é o mesmo. Até que a Kaoruko tem uma ideia, ela deixa o Rintaro pegar um pouco do sorvete dela como recompensa, e aí ela leva o sorvete para mais próximo do rosto do Rintaro, deixando ele com o rosto bem curado, mas ele aceita feliz. Pouco depois, vemos os dois passeando num parque que fazia tempo que a Kaoruko queria visitar. Do nada, o Rintaro olha pro lado e percebe algo, e aí ele se abaixa. Ele começa a tirar fotos de algumas flores que a Kaoruko queria ver, e aí ela pergunta o porquê disso. Então o Rintaro conta que ele pensou em usar elas como referência para um bolo algum dia. A Kaoruko percebe que o Rintaro tá fazendo isso com bastante frequência. Ela também percebeu na foto do jogo de basquete que o Rintaro tava usando fita nos seus dedos para ele não se machucar. E ele responde que é isso mesmo, mas por causa disso, ele não pôde dar tudo de si no jogo. E aí o pessoal teve que se esforçar ainda mais. Ver o Rintaro falar assim faz a Kaoruko se lembrar dele decidindo o que ele quer fazer pro seu futuro. Mas ela também se lembra que ao contrário dele, ela não conseguiu se decidir. E aí ela só responde que isso é incrível. Ela se pergunta como é que foi que todos decidiram o que era melhor pra eles. O olhar da Kaoruko fica meio vago, e aí ela diz que o Rintaro é muito legal. Aquilo foi meio estranho, e aí ela rapidamente se levanta pedindo pro Rintaro esquecer essa história e continuarem seu encontro. Ela começa a sair dali, mas o Rintaro chama por ela. Ele quer saber se ela já se decidiu o que ela vai fazer do seu futuro. E aí a Kaoruko responde que ela quer ir pra uma faculdade. Ele comenta que há um tempo atrás ela ainda não tinha escolhido o que queria fazer, e a Kaoruko responde que é isso mesmo, ela ainda tá indecisa. Depois de dizer isso, ela olha pro Rintaro pra ver a expressão dele, e o que ela encontra é um sorriso compreensivo. Ele simplesmente tá deixando ela ter o tempo dela. E aí o Rintaro pede desculpas por fazer ela pensar nisso, mas a Kaoruko só fica ali parada, somente se lembrando da força que ele deu pra ela no dia que a mãe dela passou mal. É como se o Rintaro tivesse decidido focar em outras coisas, pelo bem dela. Então o rosto da Kaoruko fica corado, e ela segura a mão do Rintaro enquanto ele tava se virando. E aí a Kaoruko toma coragem e pede desculpas por ter mentido. Na verdade, tem uma coisa assim que ela quer fazer, que ela realmente quer fazer no seu futuro, é se tornar uma ginecologista obstetra. Agora coloque aí nos comentários se vocês acham que a Kaoruko vai levar esse sonho adiante. Também salvem o vídeo e curtam ele pra não perder o restante.